A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens e nós vamos estudar sobre a alegria no meio da dor, em meio à dor. Rapaz, que coisa boa para a gente aprender junto. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário, pega essa lição, por favor, e joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja. Eu vou ter o prazer, gente, de compartilhar ainda mais a palavra de Deus com você. Muito obrigado pelo seu carinho. Lembrando você que a gente está deixando disponível aí o material dessa lição. Olha, tem a revista em PDF, tem o material dessa aula em PowerPoint e, claro, tem também o link do nosso Instagram. É só você clicar no link na descrição ou em um comentário abaixo, gente. Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Lembrando a você que nesse trimestre também a gente tem novidade no canal, gente. Além de comentarmos as lições dos adultos, jovens e juvenis, estamos comentando uma nova classe, a classe do discipulado, ciclo primeiro da CPAD. Já temos aqui no canal essa videoaula gravada para você. Lá tem a lição, tem também um material em PowerPoint para você utilizar da maneira que você quiser. Então vamos que vamos. Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens, a alegria em meio à dor. É claro que estamos analisando as epístolas do apóstolo Pedro nesse terceiro trimestre em 2019 aqui da CPAD. É claro que a gente está observando também algo que é interessante, esses argumentos bíblicos que nós podemos compartilhar com os nossos alunos em sala de aula. É muito importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico, pela palavra de Deus. Não se esqueça disso. Observa também que a sua lição, ela tem alguns objetivos específicos, que são 3. É muito importante você dar essa olhadinha e não fugir do assunto. E dar aquela olhada santa, que a sua lição também tem 3 pontos. Divulgue isso para os seus alunos, tema e ponto a ponto. Faça isso porque a sua aula vai se tornar uma bênção. E o primeiro ponto da nossa lição vai trabalhar sobre o seguinte argumento aqui na classe de Escola Bíblica Dominical: a alegria de sofrer como cristão. Esse é o primeiro ponto aqui da classe dos jovens. É claro que você observa muito bem nessa lição que o apóstolo Pedro agora ele está descrevendo a responsabilidade do cristão em continuar crente no meio do sofrimento. E o sofrimento agora é visto como algo prazeroso, principalmente para os cristãos da igreja primitiva. É claro que esse argumento é totalmente contrário, vai na contramão daquilo que é pregado hoje. O sofrimento como algo de alegria, como alvo de alegria, como um princípio real da palavra de Deus, está descrito aqui, especialmente na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Você vai perceber isso, que ele traz esse aconselhamento. E nós vamos dividir esse primeiro ponto em 3 subtópicos para você entender muito bem. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: não se surpreenda com o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição do ponto de número 1. Nós precisamos recordar que o apóstolo Pedro está escrevendo para a igreja que está passando por perseguição. Alguns irmãos estão enfrentando o sofrimento. E o sofrimento é algo que faz parte da vida. E dentro da palavra de Deus, na ética cristã, na visão cristã, especialmente da igreja primitiva, o sofrimento é visto como um movimento de glória, como um princípio da vida cristã. O cristão precisava entender que o sofrimento fazia parte da vida. E isso era algo real. E não deveriam estar surpreendidos por causa das perseguições que estariam se levantando.
Nesse caso, de forma religiosa e também por parte do Império Romano. Aqui nós já podemos aplicar para os nossos alunos e descrever que situações ruins, situações terríveis, sofrimento também faz parte da vida cristã. E o cristão não deve se surpreender diante do sofrimento. Nós não somos moradores dessa terra. Estamos em passagem. O nosso lugar é na glória, diante do Deus vivo. Observe o que o apóstolo Paulo descreve para os irmãos em relação a esse assunto, para aquela igreja que estava em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3, faça essa leitura com seus alunos. Paulo descreve para os irmãos que, embora você seja salvo, ou aquele irmão da igreja de Éfeso era salvo, há uma situação aqui que é real, uma situação que é rica, há um crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual e esse crescimento real não invalidava o sofrimento. Olha o que Tiago diz para os irmãos que receberam essa carta em Jerusalém. Tiago, capítulo 2, versículo 6. O cristão passaria por perseguições, o cristão também passa por doenças, o cristão fica desempregado, o cristão tem porta fechada também. Mas, diante desse sofrimento, o cristão precisa entender que ele tem uma aliança com Cristo. O objetivo de Pedro é demonstrar isso, que a nossa garantia está no céu, diante da glória de Deus. Vamos avançar então para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento à luz da palavra de Deus, à luz desse assunto. Na alegria e na aflição. Esse é o segundo subtópico da nossa lição. Ao invés do cristão receber essa mensagem com espanto, Pedro então está trazendo um aconselhamento para aquela igreja que nós deveríamos continuar crentes na alegria, mas ao mesmo tempo na aflição, no sofrimento, na dificuldade, na luta, na provação. Tiago também passa por uma situação semelhante com os irmãos que estão em Jerusalém. E é interessante que ele escreve na carta dele um assunto muito parecido. Tiago capítulo 1, versículo 2. Lê esse texto com seus alunos. Tiago agora traz um aconselhamento para os irmãos que recebem essa carta, que o sofrimento era uma oportunidade do cristão glorificar a Deus. É por isso que o crente é diferente, gente. O crente, ele adora a Deus na alegria, mas também no sofrimento. Pode estar até diagnosticado com câncer, com a doença terminal, mas diante de Cristo, ele celebra a Deus, porque o nosso corpo é passageiro, mas a nossa vida espiritual está ligada nos céus. E isso acontece por quê? Porque a nossa vida espiritual, ela gera frutos e temos um crescimento em Cristo. Não é o sofrimento que vai nos afastar de Deus, mas o sofrimento é uma oportunidade de nos aproximarmos de Cristo e glorificar a Deus. Quem está recebendo essa carta de Pedro está entendendo isso. Paulo escreve na mesma linha de pensamento aos irmãos de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Você percebe que ele descreve que a igreja em Cristo está ligada no céu e aquele que é de Cristo frutifica, traz o fruto do Espírito com qualidades maravilhosas. E é claro que precisamos entender, à luz da palavra de Deus, que o sofrimento não acaba com fruto, porque isso é gerado de forma espiritual. Nós servimos a Cristo não pelas coisas que possuímos, não pelas coisas que ganhamos, mas por causa da nossa harmonia, desse amor, da nossa entrega ao Deus Todo-Poderoso. Atos, capítulo 16, versículo 22 e 23, você percebe que Paulo e Silas, passando pelo sofrimento na cidade de Filipos, depois de tomarem uma surra, sabe o que eles fazem à meia-noite, presos em uma prisão? Louvam, oram e adoram. Eita glória! O cristão precisa entender que o sofrimento é uma oportunidade, é um trampolim para a glória de Deus na nossa vida, para a glória do Senhor em nós. Por isso
Ensine os seus alunos a compreenderem que o sofrimento é uma oportunidade de crescimento. E avance então para o terceiro e último subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a alegria na glorificação. Esse é o terceiro subtópico. Pedro está ensinando para os irmãos que o sofrimento era uma oportunidade. E aqui a gente precisa entender que a alegria do cristão não está ligada na situação difícil, mas está ligada na glorificação que vem de Deus. A situação difícil, o problema difícil que aqueles irmãos estavam enfrentando era uma oportunidade para glorificar a Deus, e a sua alegria é porque eles estavam salvos em Jesus. Leia o texto bíblico de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13 com os seus alunos. Você vai perceber muito bem que Pedro está trazendo esse aconselhamento. Isso é tão interessante que quando a nossa vida está passando por perseguição, nós temos uma oportunidade de glorificar a Deus. Paulo também escreve sobre esse pensamento para o seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, Paulo está preso, aguardando o seu julgamento final para ser morto e condenado na realidade à morte aqui, e você percebe que ele está descrevendo para o seu filho na fé que em Cristo nós temos a oportunidade, no meio do sofrimento, em glorificar a Deus. Então nós estamos entendendo à luz da palavra que o sofrimento é uma oportunidade de crescimento espiritual. A situação difícil que chega é uma oportunidade de honrarmos a Deus, é uma oportunidade de glorificarmos o Senhor. Finalizando aqui o primeiro ponto, avance então para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. A tristeza de sofrer como um malfeitor. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Agora nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, outro foco a partir do sofrimento. Esse segundo ponto está dividido em 3 subtópicos e nós vamos trabalhar isso em sala de aula com os nossos alunos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento na Escola Bíblica Dominical: o sofrimento por conduta desonrosa. Esse é o primeiro subtópico aqui do ponto número 2 da nossa lição. Existe uma diferença entre o sofrimento em Cristo e sofrimento por conduta desonrosa. E Pedrão, gente boa, trabalha sobre isso. É muito importante a gente ler o texto bíblico que está em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Pedro agora traz um aconselhamento para aqueles irmãos, para que eles não se envolvam com práticas que desonravam ou desonram a presença de Deus. Ele está dizendo, olha, o sofrimento, quando esse sofrimento é gerado por servir a Cristo, é um trampolim para a glória de Deus. Agora, quando esse sofrimento é gerado pela desobediência, pelo pecado, é um trampolim para a desonra, para a derrota, para o inferno. E Pedro está dizendo para os irmãos não se comportarem como criminosos, mas como servos santos, que sirvam a Deus de todo o coração. Finalizando aqui o primeiro subtópico do ponto número 2, vamos então para o segundo aqui da classe dos jovens, do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O segundo subtópico aqui do ponto número 2 vai falar sobre o seguinte tema: o perigo de se intrometer aonde você não é chamado. Eu acredito que nós vamos entender muito a partir desse conceito bíblico à luz da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Pedro faz questão de dizer que era papel do cristão vencer em meio ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, como pastor, Pedro então traz um aconselhamento. O aconselhamento de não se intrometer nos negócios alheios. A partir desse conceito, você percebe muito bem que a Bíblia traz lições, a Bíblia também traz ensinamento, que aquele que se comporta dessa maneira, pela Bíblia é chamado de tolo. Provérbios, capítulo 3, versículo 20, vale a pena ler esse texto bíblico em sala de aula com os seus alunos. Você vai perceber muito bem que o apóstolo Pedro então está trazendo um aconselhamento para aqueles irmãos que estão recebendo essa carta. E o aconselhamento é exatamente para que não haja conflitos no meio da comunidade, conflitos no meio daquela igreja, para que haja um crescimento.
e que no meio do sofrimento, aqueles irmãos entendam a importância de glorificarem a Deus com a sua vida. Vamos avançar então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2 da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o juízo de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pedro então começa agora a trazer um aconselhamento a partir desse ensinamento, ensinando a doutrina bíblica em descrever que o juízo de Deus é verdadeiro. E aqui nós precisamos aprender esse conceito também. Pedro fala a respeito do juízo de Deus. Esse juízo de Deus é verdadeiro. É tão verdadeiro que a sua palavra, a mensagem divina, descreve a respeito desse juízo. Fala do grande dia do Senhor, o dia da ira do Deus de Jacó, e Pedro tem noção disso. Ele descreve o juízo de Deus exatamente para descrever as consequências daqueles que seguiriam uma vida voltada para o pecado. Mas ele também descreve o juízo de Deus para os irmãos, para que os irmãos pudessem se apegar cada vez mais no Senhor, porque no juízo divino a igreja estará com Cristo. E é interessante essa perspectiva que o apóstolo Pedro descreve para aqueles irmãos que estão recebendo essa epístola. É interessante a gente ler o texto bíblico do capítulo 4 da primeira carta, versículo 18. Você vai perceber que os cristãos, os crentes em Jesus, aqueles que suportaram o sofrimento, vão estar livres da condenação. Por quê? Nós sofremos aqui, mas em Cristo somos livres, somos libertos, temos a garantia da nossa salvação em Deus. Finalizando aqui o ponto número 2 da sua lição, querido professor, avance então para o terceiro e último ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a perseguição ao evangelho e o sofrimento do jovem cristão. Esse é o nosso terceiro ponto aqui da nossa lição. Traz uma perspectiva mais voltada para os jovens da nossa classe. Ele também tem aí 3 subtópicos que nós vamos estar desenvolvendo com você. A perseguição ao evangelho hoje. Esse é o nosso primeiro subtópico. Quando nós passamos a entender essa perspectiva à luz da palavra de Deus, nós entendemos que aqui no Brasil existe uma certa perseguição ao evangelho quando se trata na questão dos valores éticos e morais que o evangelho defende. O mundo passa a perseguir esses valores, as nossas bases de conduta de fé cristã. E uma dica que você pode perceber também à luz da palavra de Deus, você observa que naqueles dias a igreja primitiva estava enfrentando perseguição, tanto religiosa como também por parte do governo. Hoje em dia, o jovem cristão também enfrenta a perseguição em defender a sua fé. E essa perseguição é trabalhada hoje em forma de ideologias. Essa perseguição é trabalhada em forma de críticas para que o jovem cristão possa abandonar a sua fé. É interessante também você observar que a Missões Portas Abertas, ela também descreve exatamente onde existem igrejas e cristãos que enfrentam a perseguição hoje em dia por causa da defesa do Evangelho. Muitos missionários estão perdendo a vida hoje em dia, em pleno século XXI, por causa da sua crença em Cristo, da defesa da nossa fé. E é exatamente aqui que nós precisamos entender. Como cristãos, precisamos enfrentar essas perseguições, mas permanecendo firmes em Jesus. E as perseguições, hoje em dia, são apresentadas de diversas maneiras, tanto na questão moral como também na questão física. Mas nós precisamos compreender que o nosso papel é permanecer fiéis a Jesus, assim como os nossos irmãos da igreja primitiva que receberam essa carta. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento: orando pelos perseguidos. Esse é o nosso segundo subtópico. Uma dica para você fazer uma dinâmica em sala de aula: faça um momento de clamor pela igreja perseguida. Você percebe muito bem que aqueles irmãos também precisavam aprender, à luz de Pedro, à luz da sua palavra, à luz da palavra de Deus, que deveriam orar uns pelos outros. E hoje também, como um jovem cristão, nós precisamos permanecer firmes em oração, orando uns pelos outros, para que haja crescimento para a glória de Deus. Precisamos orar pelos nossos irmãos
que estão enfrentando perseguições por causa do Evangelho. Precisamos orar pelos nossos irmãos que são perseguidos na faculdade, no emprego, na sua roda de convívio, no seu meio social, por causa da crença em Cristo. E é claro que precisamos entender que o sofrimento faz parte do nosso crescimento. É um trampolim, como eu já disse a você, para a promessa de Deus para a sua vida. Finalizando o segundo subtópico aqui do ponto número 3, vai então para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O sofrimento psicológico. Esse é o terceiro subtópico aqui da nossa lição, da classe dos jovens. E ele vai demonstrar para você que hoje em dia também passamos por esse estilo de perseguição. Hoje em dia nós estamos percebendo muito bem que há um aumento, um crescimento de jovens cristãos e adolescentes que têm passado por esse tipo de sofrimento. A depressão é uma realidade. Existem jovens que estão retirando a sua vida com a prática do suicídio por causa da perseguição ou também pela falta de fé. Esse sofrimento é refletido na carta que Pedro escreve para aquela igreja, aqueles irmãos que estavam recebendo essa mensagem. Esse sofrimento deve ser encarado com fé e nós precisamos entender muito bem que precisamos vencer isso cada vez mais se apegando a Cristo. O sofrimento psicológico é uma realidade. É uma realidade que é apresentada em impressão para os nossos queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. Mas se nos apegarmos a Cristo, seguirmos o exemplo desses irmãos da nossa fé, que o próprio apóstolo Pedro discipulou, nós vamos crescer para a glória de Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com essa videoaula. Te aguardo aqui na próxima lição. Que Deus em Cristo te abençoe. Lembrando a você que a gente está comentando também as lições do discipulado. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.